Pessoal, bom dia. Muito bom estar de volta aqui a Mossoró, né? Já vim algumas vezes aqui, mas para falar de outro tema, normalmente sobre SPED fiscal. E agora para falar sobre ICMS-ST, né? Um tema, eu diria até mais espinhoso, que todo mundo tem um certo receio, né, quando se trata de substituição tributária. E aí eu trouxe até uma imagem. Deixa eu passar aqui. Está um pouco desfocada, mas quem se identifica com essa imagem aí quando se trata de ICMS-ST? Que você sempre fica meio receoso, não sabe o que é que vai, o que é que tem ali, né? Normalmente a gente tem esse receio, e eu me incluo também nessa situação. Eu lembro até quando eu entrei no fisco, lá em 2008, eu estava no posto fiscal, antes de trabalhar aqui, eu trabalhei na Paraíba. E eu estava no posto fiscal, obrigado. Tinha entrado recentemente, uns 2 meses, e na divisa lá perto ali de Pacifica, né? Estava no posto fiscal de Itacima. Aí, um dia à tarde, tranquilo, lá vem um caminhão de cerveja, vindo aqui do Rio Grande do Norte para Paraíba. Aí eu já comecei a pensar, eita, agora, como é que eu vou fazer para cobrar esse ICMS-ST dessa cerveja? Como é que vai ter tem pauta, não tem pauta, é só uma cerveja, contribuinte tem substituição, tem inscrição substituta, não tem. E aí você fica com aquelas dúvidas que vem, né, o caminhão vindo, e você com aquelas dúvidas até chegar, e graças a Deus ele tinha inscrição substituta, já vinha tudo retido na nota, eu não precisei cobrar. Mas essa é uma situação que acontece às vezes no nosso dia a dia. A gente chega com um produto ali que é substituto tributário e começa as dúvidas, né? Como é que é a base de cálculo? É margem de valor. Primeiro, o produto é ou não substituição tributária? Porque aí a gente tem uma infinidade de normas, de exceções. Às vezes o produto mas naquela operação ele não se aplica a substituição tributária naquela operação. Então são algumas dúvidas que vão surgindo. E aí hoje, para falar sobre aspectos gerais, eu trouxe até algumas coisas que vêm, né, de novidade quando se trata de ICMS-ST. Então são algumas letrinhas aí: PMC, PMPF, GST, SEST, MVA, base de cálculo presumida, e ressarcimento. E vou tentar, de uma maneira mais direta, sendo bem objetivo, sem estar muito com tecnês aqui, a gente tentar realmente abrir, clarear o que é a substituição tributária, né? Sem falar muito de lei, de norma, vamos ver a essência da substituição tributária, como é que se trata a substituição tributária. Então vamos falar um pouco sobre fato gerador ali do ICMS. Eu acho que até... Deixa eu ver. Eu tinha até mudado aqui. Não sei por que ficou. Deixa eu ver aqui. É estranho aqui. Eu tinha botado ali fases da tributação, mas tudo bem. É fato gerador do ICMS, dessa parte da substituição tributária. Nessa primeira parte aí, deixa eu só ver aqui se é essa apresentação mesmo aqui. Que eu fiz uma nova versão aqui. Bom, mas vai... Bom, se tiver alguma coisa que não esteja aí
na sequência eu falo aqui, mas eu estou achando estranho, não sei se eu fiz a cópia da uma versão antiga aí. Mas nesse primeiro ponto, o que é que eu quero ali, que eu falo de fato gerador? É falar um pouco, contextualizar como é que são as fases de tributação, né, tanto do ICMS, vamos comparar o nosso ICMS normal com o ICMS substituição tributária. Então, nessa primeira parte é apenas para contextualizar o resto da apresentação. Aí a gente entra na lista de produtos, quais são os produtos que são sujeitos à substituição tributária. Falamos sobre a responsabilidade tributária, quem é o responsável pelo recolhimento do tributo. Depois falamos sobre o cálculo do imposto e finalizando por ressarcimento, que é algo que está bem na moda hoje em dia, né, na parte de recuperação fiscal, o pessoal, todo mundo falando em recuperar ICMS que foi pago a maior. Falar um pouco sobre as fases da tributação. Essa parte aqui, com certeza, muitos de vocês já viram como é a tributação do ICMS. E aqui eu trouxe apenas para a gente contextualizar a parte quando a gente vai falar sobre a tributação em si, a diferença entre o ICMS e o ICMS-ST. O que é que acontece aqui no ICMS? A gente tem aqui, sim, só voltando, representação aqui de uma indústria, o atacado e o varejo. Então, quando a indústria ela vende normalmente para um distribuidor que vai fazer, né, a entrega, a parte logística do produto, vai entregar nos pontos de venda, a gente tem a ocorrência do fato gerador e o recolhimento do ICMS. Isso aqui é o normal, o nosso dia a dia, né? Então, vendeu, transferiu a propriedade, fato gerador, tem o recolhimento do ICMS. A mesma coisa, quando o atacado vende para o varejo e quando o varejo vende para o consumidor final. Então, aqui a gente tem todas as fases aqui, né, de uma cadeia produtiva aí de um produto. Imagine que você tem aí, seja a fábrica de cerveja, né, um exemplo aqui da cerveja. Então, quando a fábrica vendesse a cerveja para o distribuidor, ou transferisse, se for um caso de um atacado, um atacado dele próprio, né, uma central atacadista, ele iria fazer o recolhimento da parte dele. Quando o distribuidor vai vender para os pontos de venda, ele vai destacar o ICMS sobre a operação, vai se creditar do que já foi pago e vai para o ponto de venda. Quando o ponto de venda vender para o consumidor final, a mesma coisa. Faz o destaque do ICMS cheio, só que na apuração ele vai se compensar do que já foi recolhido antes da nota fiscal de entrada. Então, você tem a apuração do ICMS em cada uma dessas operações, né, em cada uma dessas fases. E aí, o que é que acontece? Para o fisco, e aí seria, aqui eu vou dizer que é uma utopia, o que seria melhor para o fisco? Seria que a gente tivesse a tributação só na última perna ali, só para o consumidor final. Por quê? Seria 18% sem crédito nenhum. Ok. Qual o problema disso? O primeiro problema é fluxo de caixa, né? Então, na hora que, em cada operação, o fisco já vai recebendo. Imagine quando você tem um bem aí, uma geladeira que pode passar 6 meses para ser vendida ao consumidor final, ou 1 ano. Então, o fisco só ia receber ao final de 1 ano. E nessa sistemática ele recebe em cada operação, ele vai recebendo partes, né, em cada operação. Então, teria um problema de fluxo de caixa. Mas o problema maior é o controle. Voltando para o exemplo da cerveja, imagine a quantidade de pontos de venda que tem de cerveja. Então, sai da indústria, vai para o distribuidor, vem para o varejo. Esse varejo pode ser um supermercado, pode ser um mercadinho, pode ser uma cigarreira, pode ser um carrinho de cachorro-quente, um espetinho que está na esquina,
ou pode ser um vendedor ambulante que está na praia com um cooler vendendo a cerveja. Então, você tem uma dificuldade de fiscalização muito grande. O fisco não tem braço para fiscalizar todo o varejo ali, e principalmente com essa diversidade que você tem de atuação. Você tem até informais que estão atuando nesse mercado. Então, o que é que se pensou? Vamos antecipar a tributação para a primeira fase. E aí nós temos a parte da substituição. Continua tendo as vendas, só que o recolhimento eu concentro na primeira operação. Essa é a ideia da ST. Só que nem sempre está na primeira operação. A gente vai ver ao longo da palestra que às vezes não está naquela operação da indústria para o atacado. Ela pode estar numa fase subsequente. Então, aí a gente, ao longo da palestra, vamos falar mais sobre isso. Mas a ideia central é isso. O fisco garanta um recolhimento, logo na primeira fase, porque ele tem meia dúzia, voltando ao exemplo da cerveja, eu tenho meia dúzia de indústrias que eu tenho que controlar. E aí depois eu não me preocupo, né? Eu tenho uma despreocupação em termos de arrecadação. Tenho que controlar, tenho que fiscalizar, ver se não está entrando sem nota. Mas a parte de recolhimento fica garantida. É mais difícil você ter uma inadimplência ali na frente, ali na primeira perna da cadeia. Só tomar uma aguinha. Bom, então, a ideia central da ST é essa: melhorar a arrecadação, o controle. Qual o problema disso aqui? Está exatamente no final. A gente vai trabalhar com a base futura. Qual é o preço de venda ao consumidor final? Imagine que esse consumidor final ele pode comprar do distribuidor. Vai fazer uma festa, ele pode ir lá comprar uma grande quantidade de cerveja, vai comprar do distribuidor, vai ter um preço diferente. A cerveja que você compra no supermercado ou no atacarejo aqui, o preço é muito diferente da cerveja que você vai tomar na praia, no bar. Então, como é que vai equalizar esse preço, a base de cálculo futura, que é essa base de cálculo presumida? Aí que a gente começa a ter alguns problemas, como encontrar um preço que seria um preço justo, seria aquele preço médio que se trabalha. E aí a gente vai, mais na frente, vamos ver essa parte de base de cálculo. Mas para finalizar essa primeira parte, nós temos o substituto tributário, que é quem recolhe o ICMS, e temos os substituídos, que são as empresas que não vão mais ter tributação, já está encerrada a fase de tributação, ele não vai fazer mais apuração desse ICMS, porque ele já foi recolhido na primeira etapa. Então, aí você não tem mais apuração, então não tem mais crédito nem débito. E aí é um erro, né? Às vezes, algumas empresas ainda cometem, que é o crédito do ICMS, da operação do ICMS-ST. Às vezes está na nota, está lá o crédito destacado, 27% ou 18%, e a empresa se credita. Mas como ela não tem o débito subsequente, ela não tem direito àquele crédito. Aí acontece alguns créditos indevidos, que nem sempre caem na malha, mas que é indevido. E aqui eu trouxe só uma indicação aqui até do nosso regulamento, do fato gerador, né? Que o fato gerador, nesse caso, ele é diferente da substituição do ICMS normal. O ICMS normal é a transferência de propriedade do bem ou da mercadoria. E aqui não, é a entrada do bem ou mercadoria no estabelecimento, né, do adquirente,
da mercadoria, quando essa mercadoria ela é sujeita à substituição tributária. Bom, a gente já entendeu ali a lógica, né, a lógica central da substituição tributária, mas agora quais são os produtos que são sujeitos à substituição tributária? E aqui eu não vou entrar na lista dos produtos que são sujeitos à substituição tributária, porque são milhares. Então, a gente tem milhares de produtos que podem ser substitutos tributários. E o que é que a minha ideia aqui é indicar qual o caminho que vocês podem percorrer para identificar esses produtos. Primeiro, esse convênio aqui, o convênio 142 de 2018. Pode pesquisar no Google que vocês vão encontrar no site do Confaz esse convênio. Esse convênio ele tem as regras gerais da substituição tributária. Ele fala, não é específico para um estado, é a regra geral que todos os estados seguem. Todos os estados que adotam substituição tributária, que na realidade são todos, né? A diferença é quais são os produtos que são substitutos numa unidade federada ou não. E no anexo 2 ao 26, ele lista todos os produtos que podem ser sujeitos à substituição tributária. Então, se não está nessa lista, ele não pode. E aí eu trouxe apenas um print. Não, só um lembrete aqui, que o Estado ele pode adotar a substituição tributária interna ou interestadual. Para ele adotar interestadual, ele tem que ter um acordo com outro Estado. Então, aí entra os protocolos e convênios. Quando o Estado assina um protocolo, ele acorda com aquele Estado, né, normalmente um Estado ou vários, que as operações interestaduais obrigam o remetente a fazer a retenção do ICMS. Nem sempre o Estado que ele assina, ele adota internamente a substituição tributária daquele produto. Um exemplo aqui, nós temos um protocolo que foi assinado com a Paraíba. Leite em pó não é substituto tributário aqui no Rio Grande do Norte, mas é na Paraíba. E aí, se um contribuinte, se uma empresa aqui do Rio Grande do Norte está vendendo para um contribuinte lá na Paraíba, ele se obriga a reter a substituição tributária, mesmo leite em pó não sendo substituto aqui no Estado, mas é substituto na Paraíba. Por meio desse protocolo, quem vai enviar leite em pó para a Paraíba tem que fazer a retenção. Isso para um contribuinte, porque vai ter a substituição tributária. Então, nesses acordos, há a obrigatoriedade de quem está remetendo fazer a retenção. E isso para todos os produtos que esses dois entes, né, essas duas unidades federadas, eles assinam o protocolo. Quando o Estado ele sai do protocolo, ele não é signatário do protocolo, aí não tem mais a obrigatoriedade. Um exemplo aqui também, nós saímos da substituição tributária de autopeças, mas no Ceará tem substituição de autopeças, mas nós não somos mais signatários do protocolo. Se uma empresa está mandando autopeças para o Ceará, ele não precisa mais, ele não é obrigado mais a fazer a retenção, porque o Estado ele não é signatário desse protocolo. Mas no caso do leite em pó, sim, porque o Estado do Rio Grande do Norte, mesmo não adotando internamente a substituição tributária para leite em pó, ele é signatário do protocolo. Então, quem manda tem que fazer a retenção. Mas quando o Estado não é signatário, não tem essa obrigatoriedade. E aí acontece com algumas outros, né, farinha de trigo, aqui é substituição tributária, mas Paraná não é. Quem daqui compra farinha de trigo do Paraná não vem com substituição tributária, paga na entrada, a gente cobra na entrada. Não tem a obrigatoriedade de fazer a retenção, né? A dúvida é, vendendo autopeças para o Ceará, o Estado do Rio Grande do Norte ele denunciou o convênio, ele não faz mais parte do convênio de autopeças. Não tem a obrigatoriedade de fazer a retenção.
certo? A empresa que está mandando não tem a obrigatoriedade. Quando entra lá no Ceará, o Ceará vai fazer essa cobrança. O Estado é signatário. O Estado do Rio Grande do Norte não adota internamente, mas é signatário. Isso acontece muito com São Paulo. São Paulo, como vende para vários estados, né, então é um fornecedor nato assim, do Brasil todo, ele assina vários protocolos. Ele é signatário daquele protocolo, mas ele não adota internamente a substituição para aquele produto. Vamos seguir aqui. Essa sua dúvida, eu trouxe um print aqui, né, dos segmentos. Esse é um print do convênio, né? O convênio ele tem aqui 25 segmentos que podem ser sujeitos à substituição tributária. Temos alguns que são unanimidade. Na minha cabeça aqui, o único que é unânime é o combustível. Todos os estados adotam substituição tributária de combustível. Primeiro, pela relevância. Segundo, pela complexidade que é essa substituição. E você tem ali, hoje está mudando, né, mas antes era só a Petrobras que fazia todos esses repasses, só que agora está entrando outras empresas, né, a Petrobras está saindo de boa parte do mercado, inclusive aqui no Nordeste, e está vendendo as suas bases, né, está vendendo as suas refinarias, mas quem faz o repasse é a refinaria. E aí existe um sistema que controla a substituição tributária. Então, nesse caso específico de combustível, nós temos um sistema, que é o sistema Scanc, que todas as distribuidoras elas têm que informar os anexos, a refinaria tem que informar os anexos, e, no final, a refinaria que faz toda a movimentação. Então, ela não faz... Existe repasse, compensação. O que as distribuidoras de combustível recolhem em termos, ela recolhe o etanol, mas os derivados de petróleo, ela só recolhe a diferença do PMPF. Então, se ele está mandando daqui para... está vindo do Ceará para cá, um combustível de uma distribuidora de lá para cá. O PMPF daqui é maior. Vamos falar um pouco sobre o PMPF, mas o preço daqui é maior do que o do Ceará. Então, ele recolheu lá com a base, digamos, de R$ 4,50. Aqui é R$ 5,00. Então, essa é a diferença dos 50 centavos ali, a tributação em cima da base de cálculo, 50 centavos ele tem que recolher para o Rio Grande do Norte. Porque a Petrobras, a refinaria, ele só vai repassar o que ele já recebeu, que é o que ele já reteve, né? Que era em cima de 4,50. Mas vamos sair até desse exemplo de combustível, porque é um dos mais complexos que a gente tem, combustível, e o segundo é farinha de trigo. Também farinha de trigo é muito complicado aí, porque depende de importação de trigo, de dólar, de preço do mercado. Então, é algo que foge ao nosso dia a dia. Então, vem uma planilha que o moinho informa qual foi a importação de trigo dele, qual era a cotação do dólar. Então, é bem mais complexo. Mas aqui, apenas exemplificativo, o convênio 142 de 2018, você tem as regras gerais e tem os produtos. Quando você detalha cada segmento, aqui um exemplo de bebidas alcoólicas, ele lista o SEST, o NCM e a descrição. Então, para o produto ser substituto tributário, ele tem que estar nessa lista, certo? Que está lá no convênio 142. Mas aí vem para a sua pergunta. Eu tenho a lista de todos. Como é que eu sei quais são os produtos que o Rio Grande do Norte adota? Foi criado um convênio, esse 18 de 2017. Eu falei até que não ia falar de lei, né, mas só exemplificativo aqui, aonde você pode buscar. Ele criou esse Portal Nacional da Substituição Tributária. Qual era a ideia desse portal? É que todos os estados mandassem uma planilha, que era uma planilha padrão, com os produtos que ele adota na substituição tributária. Então, cada estado enviaria sua planilha. Só que o próprio convênio diz que o estado poderia enviar ou disponibilizar no seu portal. E aí, alguns estados não disponibilizam.
Esses que estão em azul disponibilizaram. Se você entrar no site do Confaz e lá em substituição tributária, você vai encontrar esse portal. Está até o endereço aqui, mas está apagado, né? Confaz, legislação. Mas pode entrar no site do Confaz, que você vai entrar no Portal Nacional da Substituição Tributária. Nesse portal, se você clicar, vai ter uma planilha nos estados que enviaram, que ele diz quais são os produtos, qual é o MVA e qual o protocolo que ele adota. Aí você tem lá, é uma forma de consulta. Se não tiver aí você vai ter que ir no site de cada Cefaz, de cada Secretaria Cefaz, Finanças ou Tributação, e pesquisar qual a lista de produtos. Aqui nós temos o anexo 198, que lista todos os produtos que são sujeitos à substituição tributária. Então, entra lá em legislação, ICMS, anexo. E nesse anexo vai ter a lista dos produtos que nós adotamos como substituição tributária. Inclusive com a forma de cálculo, né? Se é PMPF, se é MVA, como é que você calcula a base de cálculo daquele ICMS. Bom, a gente nem combinou aqui como é que seria, se vocês fariam uma pergunta logo no final, mas eu também não sei. Para mim, tanto se quiserem fazer perguntas, podem fazer. Eu já vou respondendo aqui no momento, né? Se eu souber, até porque não é... Dependendo da situação, a gente tem que fazer pesquisas. Mas a ideia desse tópico produtos era o quê? Que vocês soubessem que tem uma lista, e essa lista os estados adotam ou não. Hoje, a tendência, pela questão do ressarcimento, do crescimento dos processos de ressarcimento, são os estados começarem a sair da substituição tributária. Santa Catarina já fez uma devassa lá, saiu de praticamente todos os... tirou a substituição tributária de praticamente todos os produtos, só ficou com os produtos que são mais sensíveis, assim, né? Ou que tem realmente a característica, parte de combustíveis, bebidas frias, como eu falei, refrigerantes, cerveja, que a gente divide, né, bebidas frias e bebidas quentes. Bebidas frias, cerveja, refrigerante, bebidas quentes, cachaça, uísque, vodka, gin. Então, são protocolos diferentes, até formas de cálculo diferentes. E vocês têm esse portal que você tem a lista, aí você vai ter que ir no Estado para ver se o Estado adota ou não a substituição tributária. E agora vamos para o responsável tributário, né? A empresa que tem a obrigatoriedade de fazer a retenção e o recolhimento. Se você for no nosso regulamento, ele vai listar várias situações lá. O importador, o industrial, deixa eu lembrar aqui mais algum. Mas, via de regra, se você está mandando para outro estado, é o remetente. Então, se vem uma mercadoria que aqui internamente é sujeita à substituição tributária e esses dois estados têm protocolo assinado, quem é o responsável é quem está mandando, certo? Internamente, é quem está fazendo a primeira operação. Então, se ele importou uma mercadoria, quando ele vai sair, se bem que importação a gente já cobra até na importação. Já encerra na importação para não ter essa primeira fase. A não ser que a empresa tenha algum termo de acordo, algum regime especial que passa para a saída dela. Mas, via de regra, a gente cobra quando importa. Mas é uma industrial, é uma fábrica aqui de refrigerante que a gente tem. Então, na hora que ela faz a primeira venda dela, ela vai fazer a retenção da substituição tributária. Ela recolhe o próprio dela, o ICMS da operação própria dela, mais o ICMS da substituição tributária. Então, o ICMS da substituição tributária ele vai abater aquele ICMS da operação própria dele, né? Então, sempre como o ICMS ele é não cumulativo, então, todo o ICMS que foi recolhido antes, ou que foi destacado antes, ele já gera crédito para a operação subsequente. E essa é uma operação subsequente. E aqui também, mais só a título de
um lembrete aqui, que mesmo o contribuinte, o remetente, ele sendo obrigado, o substituto tributário, a empresa, né, que está recebendo, ela tem a responsabilidade solidária. O contribuinte substituído tem a responsabilidade solidária caso a empresa remetente não faça o recolhimento. E é o que acontece aqui, a gente já lança, né, para o contribuinte do Estado, mesmo tendo protocolo assinado, né, que são duas situações, né? Quando não tem protocolo, a empresa que está mandando, caso da farinha de trigo de Santa Catarina, vem sem retenção, a gente cobra na entrada. Farinha de trigo não, porque não vem a retenção, a gente recebe do moinho dos estados signatários, mas cerveja, se vem cerveja de um estado que é signatário, o remetente não fez a retenção do ICMS, nós lançamos para o contribuinte aqui. Então, ele tem a responsabilidade solidária pelo pagamento, né, integral ou parcial, nas hipóteses de erro ou omissão. Então, se ele errou, se ele mandou menos, ou se ele não mandou, a gente cobra ou a diferença ou a totalidade do imposto na entrada aqui. Bom, o contribuinte, né, do ICMS, é fácil do ICMS, o responsável pelo recolhimento do ICMS-ST, é fácil de você determinar, que é o remetente. Normalmente, o remetente da mercadoria entre um estado e o outro, ele é o responsável. E aí, um parênteses aqui. Mesmo, independente do porte da empresa, né, ou da forma de tributação. Uma empresa do Simples está mandando leite em pó para a Paraíba, ele é responsável pela retenção do ICMS, mesmo sendo do Simples, porque é uma operação, ele está recolhendo das operações subsequentes, mesma coisa internamente. Se, um exemplo aqui interno, cachaça, uma fábrica de cachaça aqui, como é que dá o nome aqui, um alambique, não sei, mas que ele produz a cachaça aqui e ele vende, ele é obrigado a fazer a retenção, mesmo ele sendo simples. Ele vai pagar o ICMS próprio dele, né, no DAS, mas o ICMS-ST ele tem que fazer o recolhimento, porque não a substituição tributária não é da operação dele, é das operações subsequentes. E como é que fica a base de cálculo? Como eu falei, o ICMS ele é não cumulativo. O crédito que ele leva para fazer o cálculo da substituição tributária. E aí tem lá até na norma do Simples, ele diz que o Simples tem um crédito presumido, né, ele não destaca, ele não recolhe, né, no caso da cachaça, os 18% sobre o valor da operação dele, mas existe um crédito presumido, senão essa operação do Simples ficaria muito caro, porque ele ficaria com um crédito bem pequeno e ia carregar na saída. Então, o Simples ele tem um crédito presumido. Se for numa operação interestadual, ele está mandando para outro estado. Então, você fez o cálculo lá, 18% do estado da Paraíba. Mas ele abate 12% da operação própria, que é a operação interestadual. Então, ele tem um crédito presumido da tributação como se fosse normal. Se for internamente, ele tem um crédito de 18%. Então, na hora que uma cachaçaria for vender essa cachaça, digamos que ele está vendendo a 150. Então, ele vai calcular 18. Ele vai... ficou baixo, né? A água é substituída. Só aproveitar aqui a substituição. A Edna Maria perguntou assim, aqui na internet, qual é o objetivo da substituição tributária? Bom, como eu falei,
a substituição tributária ela melhora o controle do fisco, né? Ou ele melhora o controle nessas operações, principalmente quando a operação ela é muito capilarizada. Então você tem o varejo muito distribuído, assim, muito capilar. Então é de difícil controle. Então surgiu nessas operações, se eu não me engano, e aí não vi, eu já vi isso aí, mas surgiu na farinha de trigo. Então, quando você tinha a parte de panificação, do pãozinho lá, que estava muito... disse que tinha uma sonegação grande, então instituiu a substituição tributária. Mas eu não sei exatamente se é verdade ou não essa história, mas a função da substituição tributária é melhorar, né, a arrecadação do fisco, porque ele garante uma parcela logo na primeira etapa. Mesmo que a cerveja que é vendido lá na praia, né, você compra a cerveja aqui por 5, digamos que o preço médio que o Estado adote seja R$5, mas lá na praia você pague 15, ele vai perder esses R$10 aí de base de cálculo, mas ele garante em várias outras operações. Então você tem melhor controle da operação, porque você vai controlar uma meia dúzia de empresas e não milhares de empresas. Então ele concentra a arrecadação em uma pequena parcela dos empresários. E aí ele diminui a inadimplência e garante uma parcela. Não é total, mas garante essa parcela do imposto. Acho que o problema aqui é mau contato. Bom, e aí falamos sobre o responsável, né? Voltando aqui um pouco para a gente não perder a linha de raciocínio. O responsável, quem remete a mercadoria. Mas temos as exceções. Você diz lá que é o industrial, mas às vezes não é ele. Nós temos aqui salvo disposição em contrário, a substituição não se aplica. Primeira exceção que nós temos: as operações que destinem bens e mercadorias submetidas ao regime de substituição a estabelecimentos industrial fabricante do mesmo bem ou mercadoria. Então, via de regra, né? E aí, até nos outros exemplos, já vou até dar um panorama geral aqui, entre contribuintes não tem a substituição tributária. Vamos dar um exemplo aqui para ficar mais fácil de entender. Digamos que a Coca-Cola, ela fabrica, né, Coca-Cola, Fanta aqui, mas ela fez uma parceria com uma fábrica lá do estado de Pernambuco. E essa fábrica fabrica outro refrigerante. E ele vai mandar para a Coca-Cola fazer a distribuição aqui, fazer a venda. Então, esse refrigerante que vem, né, mesmo não sendo de fabricação da Coca-Cola, ele não tem a retenção de substituição tributária. Por quê? Porque a Coca-Cola aqui, ela é substituta do mesmo produto. Então, o convênio, e a gente, né, copia essa parte do convênio, se é uma operação entre fabricantes do mesmo produto, você não tem a substituição tributária naquela operação. Você tem a operação na saída do substituto aqui do estado do Rio Grande do Norte. Então, essa é a primeira exceção. Como eu falei, o produto é refrigerante, é substituto, está na lista, a gente tem protocolo, tem tudo, mas nessa operação não há a retenção da substituição tributária. Passa a obrigatoriedade de retenção para o contribuinte local aqui, quando fizer a primeira saída. De caso, ou um caso análogo, né, que é a remessa promovida por estabelecimentos transferência interestadual promovida entre estabelecimentos do remetente. Então, você tem a filial atacadista. Vamos dar o exemplo aqui da Nestlé. A Nestlé tem uma filial atacadista aqui no estado do Rio Grande do Norte. Ela manda sorvete e não faz a retenção do sorvete. Por quê? Ela não tem uma indústria aqui, mas tem uma filial atacadista aqui. Então, a substituição passa para ser
da filial atacadista. Quando a filial atacadista faz a primeira venda, aí ela vai fazer o destaque do ICMS substituição tributária. E aí tem uma justificativa para isso. Alguns produtos, eles são, vamos falar mais à frente, né, a forma de cálculo, mas a gente calcula como MVA. E aí, na transferência, vem o preço de custo. A base vai lá para baixo. A base de cálculo vai lá para baixo. Não é venda, é transferência. Então, quando ela manda o sorvete para a filial atacadista, o preço vem muito baixo, que é o preço de custo dele. Aí, quando ele chega aqui, ele vai fazer a venda. Então, a base de cálculo deixa de ser o preço de custo e passa a ser o preço de venda internamente aqui. Então, essa exceção aqui é até para resguardar o fisco na tributação, para não tributar com a base de cálculo muito baixa, né? Ele tenta tributar com a base de cálculo de venda e não com a base de cálculo de transferência. Vamos para outra exceção. Outra exceção, quando aquele produto, mesmo sendo substituição tributária, ele vai para uma indústria, né, que vai servir para o emprego de matéria-prima, ou produto intermediário, ou material de embalagem, né, desde que essa indústria não comercialize esse mesmo produto. Vamos dar um exemplo aqui para ficar mais claro. Cimento. O cimento é substituição tributária aqui no Rio Grande do Norte. Quando o cimento vem para uma indústria de pré-moldado, ou indústria de poste, alguma coisa, ele não tem a retenção da substituição tributária. Por quê? O pré-moldado que vai sair, ele é tributado. E aí, para não onerar tanto essa parte, não tem a substituição tributária do cimento quando vai para a indústria. E se tiver, aí o próprio regulamento já diz que a empresa tem direito ao crédito tanto do ICMS próprio como do ICMS substituição tributária. Então, ele pode se creditar dos dois. Mas o que a norma diz é que nessa operação não se aplica a substituição tributária. Porque essa operação ela será tributada na operação subsequente. No caso, quando vai para um material de construção, que ele vai vender o cimento, não vai ter mais tributação. Então, encerrou a fase de tributação. No caso da indústria de pré-moldado, não encerrou a fase de tributação, porque nós não temos como dizer que aquele pré-moldado está substituído, né? Encerrou a fase de tributação. E aí a gente tem a exceção da exceção, que é o caso de farinha de trigo, que eu falei, assim, a gente tem combustível e farinha de trigo, que são os casos mais complexos que a gente tem de substituição tributária. O resto é tranquilo. Mas farinha de trigo, aqui no Estado, a gente cobra 1% na saída da farinha de trigo. Esse 1% é para encerrar os derivados da farinha de trigo. Então, quando uma fábrica de bolacha, né, uma indústria de bolacha, aí, compra farinha de trigo, ou internamente, ou compra de fora, que se cobra a substituição tributária, junto com a substituição do trigo, o Estado cobra 1%. Esse 1% encerra a fase do produto que é derivado da farinha de trigo. Então, uma fábrica de bolacha, quando sai com a bolacha, ele já sai sem tributação, ele já sai com a fase encerrada, pela cobrança do 1%, do adicional de 1%, né, da farinha de trigo. Então, aí a gente tem a exceção da exceção, que é a farinha de trigo. Então, sempre que vocês estiverem vendo substituição, que for farinha de trigo, vocês têm que ir para a norma, porque realmente foge a regra, né, o senso comum do ICMS. Mas, via de regra, produto substituto tributário, né, que é sujeito à substituição, quando vai para a indústria, não tem a retenção do ICMS-ST. Outra situação do não se aplica. As operações interestaduais que destinem bens e mercadorias a estabelecimentos localizados em unidade federada que lhe atribua a condição de substituto tributário em relação ao ICMS devido na operação interna. Deixa eu resumir isso aí. Aqui nós temos alguns regimes especiais. Então, tem um regime atacadista, tem um regime de CD, que no regime nós atribuímos àquele beneficiário, né, o beneficiário do regime, a condição de substituto tributário.
No CD, que é do decreto 28881, são para todas as mercadorias. No regime atacadista, do 22199, é só para medicamentos e higiene pessoal. Então, os atacadistas de medicamentos, quando ele recebe, ele compra da indústria, não há retenção, mesmo ele sendo um distribuidor, um atacadista aqui, e não é da indústria. Mas o Estado diz que ele é substituto tributário dessa operação aqui no Estado. Então, quando a indústria manda, não faz a retenção. Quando ele sai, aí ele vai fazer o recolhimento do ICMS, substituição tributária. Então, esse é outro caso, né, de não se aplica, das exceções que é da operação. A operação com atacadista. Você pode ter um atacadista até, na parte de higiene e limpeza, a gente tem pasta dentária, tem fio dental, tem fralda, e você tem esses atacadistas que vendem, né, de gêneros alimentícios, material de limpeza, e vende também pasta, fio dental e fralda. Quando esses atacadistas compram da indústria, não há retenção, eles compram sem o ICMS-ST e vai fazer a substituição na saída do produto dele. Esse é o não se aplica aqui. Quando o Estado ele atribui àquele contribuinte a condição de substituto interno, aí ele também não se aplica a substituição nessa operação, na entrada desse produto. Era até para ter voltado a tela aqui, mas alguma coisa mudou aqui a apresentação, para a gente não perder o fio da meada, né? A gente viu a parte dos produtos, depois viu o substituto tributário, não, quem é obrigado, né, a fazer o recolhimento. E agora a gente entra no cálculo do imposto, que basicamente é definir a base de cálculo. Porque o cálculo do imposto é o cálculo que vocês já fazem, né, na parte da antecipação tributária. Você vai ter uma base, qual a base de cálculo da substituição, calcula com a alíquota e deduz o crédito que tem na nota, né, o crédito que foi recolhido. E quais... Aqui eu trouxe só para a gente relembrar, né, essa tela aqui, que a gente tem um recolhimento aqui, mas a operação ocorrerá lá na frente, no futuro. Então, a gente tem que ver qual a base que vai ocorrer nas operações subsequentes, e não é naquele momento. Então, a gente tem que olhar para o futuro aqui. E como é que a gente olha para o futuro? O fisco ele tem algumas formas, né, que ele já define de cálculo dessa base de cálculo. A primeira, que é, se tiver, ele adota, mas a gente tem muito pouco, eu só conheço uma, que é preço fixado por órgão público competente, que é o preço máximo ao consumidor. A gente tem de medicamentos. Medicamentos a gente tem uma tabela da Anvisa e tem as revistas especializadas. Aqui nós adotamos uma revista especializada, se eu não me engano, é a Guia de Farmácia. Não, tem um Guia de Farmácia e tem a ABC Farma. São duas revistas especializadas que as farmácias adotam, porque o medicamento ele é controlado, o preço de medicamento ele é controlado. Então, ele não pode passar, ele tem um preço máximo. O preço máximo do medicamento não pode ser vendido mais do que aquele preço. É aquele preço quando você vai numa farmácia que ele emite lá a nota fiscal, aí bota o preço e bota o desconto. Aquele preço é o preço máximo, que é regulado, né? Ele tem uma tabela daquele preço. Então, você tem essas revistas especializadas que eles já colocam. Antigamente, quando você ia na farmácia, essa revista estava em cima do balcão, que o balconista ia lá, procurava, via o preço. Hoje está no sistema, né, tudo eletrônico, mas nós temos o PMC. E o PMC é uma lista publicada, né, oficialmente, atualizada anualmente, todo mês de abril tem a atualização dos medicamentos. E aí esse preço muda. E aí a gente tem um problema, nesse caso aí, porque é o preço máximo. E aí os fabricantes, aí é uma questão até de mercado mesmo, até porque eles sofreram lá atrás, como o preço ele é controlado,
Então, teve uma inflação muito alta, eles não podiam aumentar. Eles tinham que vender com prejuízo. Aí, o que é que eles fizeram? Botaram o preço lá para cima. Então, esse preço máximo, às vezes, está lá em cima. Você vai comprar, às vezes, um genérico, você tem 50% de desconto, tem 60%, 80% de desconto. E a nossa base de cálculo é do preço máximo. Então, você tem uma oneração aí de ICMS pela essa distorção que tem do mercado. Aí a gente já adotou, né, vários estados adotaram um redutor. Para produto de marca, é 10%. A gente adota 10% do PMC. Para genérico, 20%. Mas, às vezes, você tem ainda descontos bem maiores, né, que chegam, como o pessoal mesmo da indústria farmacêutica fala, chega a 80%. Você vai comprar um genérico, às vezes é 80% do preço máximo ao consumidor. Então, esse, nessa hierarquia aí, é o primeiro. Mas temos muito pouco, que eu saiba, só temos essa parte de medicamentos. Eu não sei outro que tem uma lista assim que o governo publica dizendo o preço máximo ao consumidor. Porque a gente não tem muitos mercados que são controlados, a não ser esse de medicamentos. Já ia passar aqui. O segundo é o PMPF. PMPF, que é o preço médio ponderado a consumidor final, é o que adotamos para os combustíveis, né? Até pouco tempo atrás, ninguém sabia nem o que era o PMPF. Depois dessa briga aí que teve política, todo mundo já sabia, era especialista em PMPF. Eu tive que responder algumas coisas lá, que o cara dizia, não, o governo está aumentando aqui o preço da gasolina, não sei o que, aumentou. Então, era, na realidade, briga política que chegou na parte técnica, que não tem nada a ver com política. O PMPF, até pegando o exemplo do combustível, ele segue o preço do mercado, não é o contrário. Não é o Estado que diz, olha, o PMPF da gasolina vai ser R$6 e o preço da bomba vai para 6. Primeiro, o preço na bomba vai para 6 e o PMPF chega a 6 ou próximo de 6. Por quê? Antigamente, a gente fazia uma pesquisa. Na realidade, não a gente fazia, a gente adotava a pesquisa da ANP. A ANP, que é a Agência Nacional do Petróleo, ela faz uma pesquisa de preço de 15 em 15 dias. Ele vai em todo o Brasil, tem um pessoal que faz a pesquisa, vai lá e vê o preço que está em alguns postos. E aí calcula o preço médio da gasolina aqui no estado, no município. Se você entrar na ANP em preços, você encontra essa lista de preços lá. Agora, eu não sei nem se voltou, porque eles tiveram um ataque hacker, e aí tiraram essa pesquisa do ar, mas eu acho que ele já voltou lá. E aí, em abril de 2021, o Estado passou a adotar a nota fiscal eletrônica do consumidor. Então, a gente vai na nota fiscal eletrônica do consumidor, vê por quanto é que está sendo vendido o combustível, né, gasolina, óleo diesel e etanol, GNV também, e o gás de cozinha. O gás de cozinha a gente tem uma dificuldade, ainda está adotando a ANP, mas a gente passou a calcular o PMPF pelo preço da nota fiscal. Então, era o preço que estava sendo praticado na bomba mesmo. Então, a gente pega ponderando pelo volume, né? Então, se você tem lá um preço que um posto cobrou R$8 por uma gasolina, outro cobrou R$2, esses preços eles não vão influenciar, porque é pelo volume. Se o volume for em 8 ou o volume maior for vendido em 2, o PMPF vai caminhar para aquele volume. Então, o maior volume. Não é uma média dos preços, é uma média ponderada pelo volume. Então, o volume que for vendido mais daquele preço, o PMPF tende a ir para aquele preço. Então, é uma média ponderada a gente pega, nesse caso, do combustível, do preço na bomba, né? Então, é o contrário. Se o preço da bomba aumenta, o PMPF aumenta, porque a gente vai pegar essa média lá do preço que está sendo praticado. Hoje, né, com a mudança da legislação, já não aumenta tanto, porque a gente está pegando a média dos últimos 60 meses. Então, houve uma mudança, né, que teve várias mudanças aí que tirou boa parte da arrecadação do Estado. E aí, uma foi essa, né, reduzir a base de cálculo dos combustíveis, porque agora a gente não pega mais o preço agora. A gente tem que ponderar o preço dos últimos 60 meses. PMPF adotado também para bebidas frias,
refrigerante cerveja, só que a gente não pega pela nota fiscal. É diferente. As indústrias de cerveja contratam institutos de pesquisas que vão a campo fazer essa pesquisa. Então, a Ambev, a Heineken, a Petrópolis, eles bancam, né, eles têm associações que eles pagam essas pesquisas. O instituto vem, várias pessoas vai em todo o estado, isso eles fazem em vários estados, e ele pega o preço. Ele não pega o preço só do supermercado, nem só do mercadinho. Ele vai também lá não no vendedor que está com cooler, mas no cara que tem uma cigarreirazinha que está vendendo cerveja ou refrigerante, ele pega o preço também. E esse preço é ponderado. Só que aí, como é o instituto de pesquisa que faz, tem todo um cálculo estatístico, ele divide em segmentos e, dependendo do produto, esse produto vai mais carregado na parte de bar e restaurante ou na parte de supermercado. Só a título de exemplo, a gente tem a cerveja que é retornável, né? A cerveja de 600 que é retornável. Essa cerveja de 600 ela é mais vendida em bar e restaurante, porque você não vai no supermercado, compra a cerveja de 600 e entrega o vasilhame de volta. Então, é mais no bar e restaurante. Então, se você olhar, se tiver curiosidade de olhar o PMPF de uma cerveja de 600 qualquer, a retornável é mais cara do que a descartável, que é até um contrassenso, né? Você ter uma cerveja que você devolve o casco, devolve lá o vasilhame, e uma que você não devolve. O preço, que é a base de cálculo da retornável, é mais cara. Mas por quê? Porque ela é vendida por um preço mais caro. Porque ela é vendida em bar e restaurante e não em supermercado. No supermercado você tem um preço mais baixo, em bar e restaurante você tem um preço mais alto. Então tem essa diferença, depende de segmentos. Mas essa parte do PMPF é quando a gente quer realmente identificar ali qual o preço médio do que está no mercado. Só que isso é custoso, isso dá trabalho para a gente, para atualizar a pauta, e dá trabalho também para o fabricante, que ele tem que estar sempre atualizando a pauta dele. Bebidas frias a gente faz de 6 em 6 meses. Vai ter uma pesquisa agora, começa a próxima semana. Preço final ao consumidor, outra forma da gente saber qual o preço de venda. O próprio fornecedor tem uma tabela de preço. Pode ficar à vontade. Então, o próprio fornecedor ele tem uma tabela de preço. A gente tem com veículos. As montadoras têm uma tabela de preço. Ele diz lá qual é o preço daquele veículo em cada estado. Então, nós adotamos o preço que ele diz, o preço de tabela da montadora. Essa é uma situação. Sorvete também. Normalmente, as indústrias de sorvete ele tem um preço sugerido ao consumidor final. Possa ser que o supermercado ou o mercadinho venda acima ou abaixo, mas nós adotamos o preço sugerido. Aqui nós adotamos o preço sugerido. Então, quando o sorvete vem, né, internamente a gente adota MVA. Essa é uma reclamação sua, a gente escutou lá de Toinho da Esterbon, né, que ele reclama muito que o Ceará protege o mercado local e aqui a gente não faz a mesma coisa, que é criar barreiras para quem vem de fora não entrar. O que o Ceará faz é isso, ele protege a indústria local dele lá. Aí quem vai daqui para lá sofre, porque ele bota um valor bem superior ao que o interno faz. Mas aí é uma política do Ceará de criar essa barreira, né? Então, assim, até a indústria local aqui quer que nós criamos essa barreira, para que quem vem de fora não entre, né? Ou que entre muito, o custo, né, do imposto seja maior para ele do que quem é interno. E no caso, quem vai para o Ceará, eu não sei como é que eles fazem lá, se tem um preço que eles adotam ou se é uma MVA, eu acho que é MVA, eles botam lá uma MVA.
Eu não conheço essa forma, né? Eu só soube que o Ceará adota isso, mas é uma forma de proteção da indústria local dele lá. Ele protege a indústria de sorvete local para que não sofra ataques, né, de concorrentes de outros estados. Aí, assim, eu particularmente eu acho que o Estado não deve entrar em briga de mercado. O Estado tem que fazer o dele e o ideal que seria que todo mundo fizesse igual. Proteger a indústria local para a gente proteger, proteger da condição e tudo. Mas quando você cria barreiras assim, eu não acho legal. Mas um Estado faz, aí vem reclamação, aí esse Estado vai fazer, daqui a pouco está todo mundo criando barreiras para não entrar. Isso aconteceu com o regime atacadista. A gente tinha um regime atacadista, que era aqui para o Estado, e aí os estados vizinhos começaram a baixar. E foi baixando, aí cria aquele confusão. Não, vamos igualar, né, a concorrência aqui de todos os estados. Mas o ideal era que não houvesse barreira. Mas tem esse problema aí. Bom, continuando, a gente chega no último, que é o MVA, que é o que a gente já faz hoje na parte da antecipação sem encerramento de fase, que é o antecipado normal, né, que gera direito a crédito. Você tem a base de cálculo, soma a base de cálculo ali do ICMS mais frete e outras despesas, e aplica MVA, faz o cálculo do imposto. Esse aí, a gente tem, né, a gente tem problemas em praticamente todos aí, assim, de divergência. Por quê? A gente não vai conseguir ser justo com todo mundo. Quem trabalha com preço mais baixo, se for no PMPF, vai pagar um pouco mais. Quem na MVA, quem trabalha com preço muito abaixo ou preço subfaturado, vai ter uma vantagem competitiva de quem trabalha correto. Então, a gente sempre vai ter aí, e aí pesa, como adotar a base de cálculo, como chegar à base de cálculo da substituição tributária. Esse é o grande dilema que aí ocasiona até o nosso próximo ponto, que é o ressarcimento, né? O ressarcimento do ICMS, que teve a decisão do Supremo há pouco tempo, adiantando um pouco o nosso próximo tema, que é a devolução pela diferença, né, da base de cálculo presumida, mas vamos falar isso um pouco mais à frente. O que é que eu queria trazer nesse ponto, né, do cálculo do imposto? Que a gente tem algumas regras de cálculo. A primeira, em ordem hierarquicamente, assim, preferencialmente, se tiver uma lista já de preço do governo. A gente só tem, eu conheço só de medicamentos. PMPF é trabalhoso, você tem que ir a campo, muitas vezes, ou se você tem um mercado mais controlado, que você pode ir na nota fiscal, você consegue fazer isso na nota fiscal, que é o caso de posto de gasolina, né? Então você não tem aqui posto clandestino aqui, um cara que não é inscrito com posto de gasolina, você não tem. Pelo menos eu espero que não tenha, mas não é normal. Agora você ter um mercadinho ou uma barraquinha ali que vende espetinho que é não inscrito, é mais fácil de você ter, né? Então é diferente. Aí você tem essa parte de PMPF, você vem o preço sugerido, e aí quando o Estado adota o preço que a indústria, ele tem um preço sugerido, o preço sugerido ao consumidor, e o último é a margem de valor agregado, que aí a gente é o preço que entrou a mercadoria, agrega e vai fazer esse cálculo. E agora vamos falar um pouco sobre ressarcimento, né? Esse tema que veio, né? E com certeza vocês estão escutando isso, recuperação fiscal, tem até alguns advogados vão, né, nas empresas e dizem, olha, você tem um ICMS a recuperar, tem uma recuperação fiscal. Aí o cara diz, não, eu quero. Como é que faz? Não, o seu contador sabe fazer. Aí joga para o contador fazer, né? O cara tem só a tese, mas o trabalho braçal cai nas costas do contador. O que é que a legislação diz? É assegurado ao contribuinte substituído, então é aquele que sofreu, né, a carga do imposto, que houve a retenção dele, não é da indústria, no caso, é de quem recebeu a mercadoria, o direito à restituição do valor do imposto pago por força da substituição tributária,
correspondente ao fato gerador presumido que não se realizar. E o que é isso? Fato gerador presumido que não se realizar. No nosso regulamento, nós temos hoje 3 situações que você pode dizer que é fato gerador presumido que não se realizou. Que é, esse aqui a gente já tinha, né? Que é na ocorrência, por qualquer motivo, da operação subsequente à entrada da mercadoria, que não ocorra, né, a operação subsequente, inclusive em casos de quebra ou perecimento. Então, se você comprou uma mercadoria sujeita à substituição tributária e o caminhão tombou, a empresa tem direito à restituição daquele ICMS que ela pagou. Porque a operação subsequente não aconteceu. A operação própria teria até que zerar o ICMS lá se ele se creditou. Nesse caso, nem tanto, que seria na entrada. Mas, em termos de substituição tributária, se não ocorreu a operação subsequente, se aquele produto ele pereceu, quebrou, a empresa não conseguiu vender, que ele comprove essa situação, ele tem direito ao ressarcimento. Tudo tranquilo aí, né? Pode perguntar se tiver alguma dúvida. O segundo, nas operações interestaduais. Então, a empresa aqui do Estado comprou comprou cerveja. Um distribuidor aqui de Mossoró, ele comprou cerveja, na hora que ele comprou, teve a retenção da substituição tributária. Mas essa cerveja ele não vendeu no Rio Grande do Norte, ele vendeu no Ceará. Então, ele vai fazer a retenção para o Ceará e vai pedir a restituição para o Estado do Rio Grande do Norte. Ele não faz essa compensação, ele não encerra, a fase de tributação é encerrada dentro do Estado. Se ele mandar essa mercadoria para fora do Estado, ela é tributada. Normalmente, se lá no Ceará é substituição tributária, ele vai ter que fazer a retenção da substituição para lá e pedir o ressarcimento no Estado do Rio Grande do Norte. Isso acontece com vários outros estados. A gente tem, às vezes, várias dúvidas, né? Principalmente com contribuintes pequenos de outros estados que vendem produtos de substituição tributária. Aí, quando a gente cobra, o cara diz, não, mas eu já paguei. Sim, pagou para Pernambuco, não para o Rio Grande do Norte. A substituição tributária é aqui. Na hora que você transfere, você vende essa mercadoria para fora do Estado, você quebra a substituição tributária, né? Aí você tem que pedir o dinheiro de volta e pagar para o Estado de destino. Como? Não. Não, você pede ao Rio Grande do Norte. São Paulo fez o pagamento para o RN. Então, o dinheiro está aqui, não está em São Paulo. Então, você tem que pedir a restituição para cá. O ressarcimento, esse caso aqui, é mais fácil de você comprovar. Ó, comprei tanto, mandei para o Ceará. A nota de venda é essa aqui e a minha nota de compra é essa. Mas você tem que comprovar a entrada da mercadoria, o recolhimento do ICMS e a saída da mercadoria. Então, aí é mais fácil de você fazer essa comprovação. As formas de o Estado lhe devolver esse dinheiro. Você entra com um processo, a gente não tem ainda esse processo automatizado, assim, para que você mesmo se acredite. A gente está pensando, está tentando, né, evoluir nessa parte, que mude essa forma para a FD. A FD já tem os campos próprios para fazer essa parte do ressarcimento, que você, na realidade, comprovar que você tem direito ao ressarcimento. Então, você vai escriturar lá na FD. Mas a gente está ainda estudando, né, como é que vai fazer isso. Hoje, você entra com um processo lá na Suscomex, aí anexa a nota de compra, o recolhimento. Necessariamente tem na legislação isso, né? Mas se você está retido na nota ou já tem o recolhimento, a gente já olha lá e não vai atrás disso. Mas tem que comprovar a saída da mercadoria, que a mercadoria saiu do Estado. E aí você tem que anexar a nota, teve conhecimento de transporte, como é que foi essa mercadoria para o outro Estado? Foi transporte próprio, contratou uma transportadora, como é que foi? Então, você tem que comprovar realmente a saída dessa mercadoria. Comprovou isso, a gente analisa, aí autoriza a você creditar.
Se é uma empresa que ela tem apuração, digamos que você trabalha com substituição tributária, mas trabalha com produtos normais, você se credita na sua FD e aproveita o crédito. Se você não tem apuração, posto de combustível que não tenha, digamos, um posto de combustível aí que não tenha... posto de combustível nem é um bom exemplo, porque ele não vende para fora, ele não pode vender para o Ceará, né? Mas vamos dizer aí uma distribuidora de cerveja, ele só vende cerveja e refrigerante, ele não trabalha com outro produto que não seja substituição tributária. Então, a apuração dessa empresa é zero, ela não tem nem débito nem crédito, porque ela não aproveita nada. Então, como é que ele vai aproveitar esse crédito? Se a gente autorizar ele se creditar na FD, para ele não serviu de nada, ele vai ficar com um crédito lá que não vai aproveitar. Aí a gente autoriza ele a emitir uma nota de ressarcimento. Essa nota de ressarcimento, aí ele emite a nota contra o fornecedor. Digamos que esse compra aqui da Ambev. Estou falando da Ambev, mas pode ser da Petrópolis, da Heineken. Ele escolhe, ele pode comprar das três. Ele escolhe quem ele vai fazer, né, combina anteriormente, emite a nota. Eu autorizei R$10.000 para você. Ele emite a nota de 10 mil contra o fornecedor. Aí o fornecedor ele recebe aquela nota é de crédito para ele. E aí ele dá o crédito financeiro, normalmente em produtos. Aí você vai ter um crédito aqui financeiro de R$10.000 em produto, mas aí a gente não entra nesse mérito, pode ser em dinheiro. Não entra nesse mérito. Aí o fornecedor, o que é que vai fazer? Quando ele for apurar o imposto para o Rio Grande do Norte, ele deduz R$10.000. Aí ele coloca na apuração. Isso, aí nessa nota, pronto. Aí, se for uma revenda de pneus que compra de São Paulo, aí ele vendeu esse pneu para o Ceará. Quando ele vai emitir a nota, quando a gente autorizar o ressarcimento, aí não, autorizou 10 mil. Aí você emite a nota de R$10.000 para a empresa de São Paulo. Quando a empresa de São Paulo for fazer o recolhimento do ICMS para o estado do Rio Grande do Norte, ele devia 100 mil, ele só paga 90, porque ele teve um ressarcimento de 10 mil que ele compensou. Aí isso ele coloca na GST dele e faz essa dedução. Então, isso é uma forma de ter o ressarcimento, que é a nota contra o fornecedor. Ou se credita direto na apuração, ou faz uma nota para o fornecedor. Uma terceira hipótese, que é mais difícil, é em dinheiro. Aí pede e tem um ressarcimento em dinheiro, mas aí passa por a gente, passa por vários setores, aí vai para a Secretaria de Planejamento para entrar numa fila para receber em dinheiro. Demora em torno de 6 meses, aí, a 8 meses, para receber esse dinheiro de volta. Se for na crédito direto ou nota de ressarcimento, é mais rápido, né? Você recebe mais rapidamente esse imposto. Mais alguma dúvida em relação a essa parte de ressarcimento? A gente vai falar agora do ressarcimento, que é do operações ou prestações internas destinadas a consumidor final, em que o fato gerador presumido quanto ao valor não se efetive o fato gerador presumido quanto ao valor da base de cálculo. Resumidamente, né, vamos falar o que é isso. A gente tinha o encerramento mesmo de fase da tributação do ICMS-ST. Você comprou a cerveja, se você pagou lá, a base de cálculo é R$5, o Estado disse que aquela cerveja era R$5. Então, você pagou o ICMS sobre R$5. Se você vendesse... Não, dá tempo suficiente. Se você vendesse essa cerveja por 10, por 15, por 20, estava encerrado. Se você vendesse por 4, por 3, estava encerrado. Nem você tinha restituição, nem tinha complementação. Estava encerrada a fase de tributação. Em 2016, o Supremo decidiu que não estava encerrada, que os contribuintes podiam pedir o ressarcimento da diferença do que se não efetivou. Então, o Estado cobrou você R$5, como se você fosse vender a latinha de cerveja a R$5. Você vendeu por 4, aí sobre essa diferença de R$1, né, dos 5 para os 4, você aplicando a alíquota, você tem esse valor de volta. Então, o que ele decidiu foi isso, que não encerra, né, que
na realidade, o que é que ele considerou? Que essa situação de você vender abaixo do preço da base de cálculo presumida, né, da ST, você tinha direito ao ressarcimento. Aí isso aí mudou tudo. Praticamente acabou com a substituição tributária, que o encerramento de fase, você não encerra mais a fase. Aí o Estado, que foi o Estado de Minas, entrou com um recurso perguntando a complementação. E aí o juiz disse, não precisava nem me pronunciar quanto a isso, porque o Estado já pode cobrar. Então ele disse que se vender a mais, o Estado pode cobrar, e se vender a menos, o Estado tem que devolver o dinheiro. Então foi essa decisão do Supremo que causou esse burburinho aí que hoje, né, que está de 2016 para cá, alguns grandes começaram a fazer, mas hoje está mais difundido essa questão da recuperação fiscal, né, de ir atrás desse dinheiro de volta. Mas aí tem um complicador, não é fácil de fazer. Não é fácil de fazer, nem o contador fazer, nem a gente fazer. Por quê? Eu tenho que olhar a operação de entrada e ver qual a base de cálculo que foi na entrada. Ver a base de cálculo da saída. Fazer a diferença e aplicar a alíquota. Aí eu tenho o valor do ressarcimento ou da complementação. Só que, às vezes, até eu vejo o pessoal falando assim, não, com o SPED, pega uma base, com a outra cruza, faz assim. Mas quando você vai para a prática, não é bem assim, né? Quando você vai atrás da nota fiscal, o item da nota fiscal, saber a base de cálculo que foi cobrada, para saber o item da nota fiscal que foi vendido, para que você tenha aí uma empresa que trabalhe com poucos produtos, é fácil. Mas pega um supermercado, que é milhares de produtos, centenas de milhares de nota fiscal eletrônica do consumidor. Então, quando você vai fazer um cálculo desse, num atacadão, num Carrefour, é vultuoso lá a quantidade de operações que você tem. E na hora que eu vou analisar, eu não vou analisar só o menos, eu tenho que analisar o menos e o mais, de todos os produtos. Não só, não, eu quero ressarcimento de cerveja. Sim, você vende cerveja, mas você vende também massas alimentícias. Então, vamos olhar, massas alimentícias, você vende água mineral. Então, vamos olhar, né, essa tributação foi a mais ou a menos. Então, a gente só está fazendo isso de quem pede. Quem pede, aí a gente vai e tem que olhar todos os produtos. No caso de um supermercado. Mas se for no caso de um posto de gasolina, vai ser gasolina, óleo diesel e GNV, GLP, o que ele tiver lá de substituição tributária. Mas no caso do mercadinho, no atacarejo, então é um trabalhão danado, porque você tem que demonstrar o mais e o menos, não só o menos. Para demonstrar o menos já é difícil. Demonstrar o mais e menos é mais difícil ainda. Então, essa é uma dificuldade, né, que a gente tem, alguns processos que são muito trabalhosos para a gente fazer de ressarcimento, porque normalmente, e aí é um problema não só das empresas pequenas, que o pessoal fala, o código de saída não bate com o código de entrada. Às vezes, as empresas grandes também têm mudança disso aí. Ele bota um dígito a mais, alguma coisa, então a gente tem problemas também. É uma dificuldade de você achar a base de cálculo da entrada e comparar com a base, com o preço de venda da saída. E aí eu falei em água mineral, só voltando um pouco, eu esqueci, eu nem botei na apresentação. A água mineral ela tem uma forma de cálculo diferente da substituição tributária. Não é MVA, não é PMPF, nem nada, é um valor fixo. É um valor por unidade. Então, numa garrafinha dessa, o Estado cobra 5 centavos. Independente do preço que ela seja vendida, para onde, 5 centavos em cada garrafinha dessa de 500. Num garrafão é 21 centavos, se eu não me engano. Então, é como se fosse um PMPF mais diferente. Né? Você tem um preço fixo, preço líquido do imposto. Né? Ele cobra um...
uma nova pauta, né? A gente chama uma pauta. É a pauta que mais é diferente. A pauta é o preço líquido do imposto já. Da substituição, ele não tem cuidado. Bom, mas eu acho que deu para entender, né? A questão da água mineral, que ela falou que às vezes nem a indústria tem um cuidado de acompanhar a pauta. A gente tem essa dificuldade, como eu falei, do PMPF. O PMPF você tem que estar sempre acompanhando, tem que estar sempre atualizando, porque às vezes sobe, às vezes baixa. Às vezes de cerveja acontece isso, às vezes acontece de baixar. Você tem uma cerveja que está bombando, daqui a pouco ela não está, aí o preço cai. A gente está cobrando lá em cima, depois desce, né? Então, tem essa questão. O PMPF dá muito trabalho. Dá trabalho para a indústria, dá trabalho para a gente. MVA é melhor, porque é o preço de venda, MVA acabou. Se a gente não tem que estar se preocupando. Se subir, o imposto sobe, se cair, o imposto cai. Então, a MVA está direto. Só que a gente tem um problema na MVA, em alguns casos, de subfaturamento. Aí o mercado sofre também, né? Não é só a arrecadação do Estado que diminui. O mercado sofre, o bom contribuinte sofre com isso. E aí a gente tem que, nesse caso, realmente proteger o bom contribuinte, aquele que está trabalhando corretamente. Bom, pessoal, era isso. Espero que, pelo menos, tenha aberto os olhos assim nesses aspectos gerais da substituição tributária. Né? Não é, a gente não adentra aqui a forma de cálculo realmente de lá mais e menos, mas tem essa aqui. Até na apresentação ele voltava cada ponto para a gente não se perder, mas aqui eu não sei por que não voltou, mudou alguma coisa aqui. Convidar o público para o evento com Pedro Lopes, dia 8 de novembro, às 14 horas, aqui no Sebrae, é gratuito. O tema vai ser estrutura tributária e suas iniquidades em relação ao desenvolvimento econômico do Brasil. É um tema bem instigante aqui. Estrutura tributária e suas iniquidades em relação ao desenvolvimento econômico do Brasil. Com Pedro Lopes, nosso colega, né? Ele era controlador do Estado até pouco tempo, saiu para se candidatar e vem aqui dia 8 de novembro, a próxima semana, né, na terça-feira, às 14 horas, aqui no Sebrae, para essa palestra, né? Estrutura tributária e suas iniquidades em relação ao desenvolvimento econômico do Brasil. É gratuito. Mais alguma? Terminei, né? E aí esses aspectos gerais assim, para que vocês encontrem o caminho da substituição tributária. Existe uma dificuldade, e eu concordo, de você saber se o produto é ou não substituto no outro estado. Aqui internamente você já tem o anexo 198, você vai lá procurar. Eu nem vi se no regulamento novo mudou esse anexo, mas eu vou olhar. Hoje é o anexo 198, entra lá na legislação do Estado, no regulamento, tem um anexo 198 que ele diz todas as, com SEST, NCM, de todos os produtos que são sujeitos à substituição tributária aqui no Estado. Amigos, professor Sérgio, sua palestra foi retocável. Certo? Eu também sou do fisco, eu sei como são as coisas. Mas eu queria falar aqui para vocês. Não existe tributos mais complexos do que ICMS e IPI. Né? Não são fáceis. Eu sei que os contadores não gostam muito de literatura, né? Mas tem uma frase de Shakespeare que diz ser ou não ser, eis a questão. Né? Então, nenhum conceito causou tanta anteposição em direito tributário do que a substituição tributária. Né? Revolucionou os conceitos, mudou conceitos, agendou conceitos, e hoje é uma realidade.
Mas observe, o sistema tributário ele não é complexo. Não jogue pé de mim, não, certo? Preste bem atenção. É difícil você entender essa fase aqui. Por quê? Necessidade do Estado. Facilidade de controle, facilidade de arrecadação. Mas só aqui não vai dar certo. Vamos passar para cá. Até aqui você também entende, né? Que você trabalha com grandes grupos de produtos. Aí começam as exceções. É a dificuldade que o professor estava tendo aí. Então, o complexo do sistema tributário não são as regras, são as exceções. Certo? Então, é um negócio impressionante o quanto um único aspecto, substituição tributária, requer uma cultura consolidada, como a do colega Sérgio traz aqui, para você ver o nível de responsabilidade que um contador tem, né? Porque junto com o ST, você tem outras dezenas de outros problemas igualmente complicados e complexos, né? Que vocês têm que estar sempre em dia. Você vê a qualidade da fala do professor Sérgio e a precisão. Coisa que não é comum em nós, contadores. Eu vou me excluir que sou do fisco, como contador agora, né? Porque a gente não tem esse acompanhamento contínuo, né? E essas diferenças entre Estado, né? Quando eu participava da assessoria das pessoas que representavam a Receita no Confaz, a gente brigava muito para ficar nesse grupo aqui, ficar uma coisa nacional, e até nesse. Mas veio o que a gente chamava na época, não sei se as guerrilhas fiscais, né? Que era exatamente o desencontro de interesse de Estado para Estado, certo? Porque tem a guerra fiscal, que são a macroeconômica, né? Buscar indústrias, e tem as guerrilhas. A ST é uma verdadeira guerrilha fiscal. Tem sessões no Ceará, sessões na Paraíba, sessões no Rio Grande do Norte, sessões em São Paulo. Você fica enlouquecido para tentar saber qual é o certo em qualquer lugar. Porque onde você errar, o erro aparece. Você pode, de repente, emitir uma nota que vai ser tributado no Ceará. Se esse custo foi computado, vai ter prejuízo para o seu cliente, entendeu? Então, não é fácil. Então, a complexidade do sistema tributário está nas exceções. Não é em vão que Einstein disse que a teoria da relatividade não é nada. O difícil é aprender imposto de renda, né? Então, para vocês verem como são as coisas. Então, eu estava aqui ouvindo o professor Sérgio, impressionante a precisão do que ele diz. Ele conhece profundamente cada coisa que ele disse. Ele não gaguejou, como diz o outro, né? Quem fala assim não é gago, né? Então, ele disse realmente como se estabelece e o porquê de cada pequena coisa. Só que essa pequena coisa está totalmente conciliada no fisco, não em você. Essa é a dificuldade, entendeu? Para a gente, doutor Sérgio, que a gente está no fisco, é até prático, é até racional demais. Mas quem está exercendo no dia a dia, a colega ali teve diversos questionamentos sobre São Paulo, sobre o Ceará, porque não é fácil realmente. Não deixa de ser uma legislação complementar, né? Que para ser acompanhada como o senhor acompanha é muito complexo, não é muito difícil. Ok, somente isso. Queria fazer só uma ressalva aqui em relação aos contadores, né? Eu sou auditor do ICMS. Vocês não são contadores do ICMS, vocês são contadores do ICMS, do IPI, do Imposto de Renda, da contribuição. Então, vocês têm que se preocupar com a FD, que é nossa, mas também com SF, com SED, com tudo. Então, eu reconheço, né, que é muita coisa. A gente se especializa, às vezes, num ponto, porque a gente está focado no ICMS. Se você me perguntar alguma coisa de IPVA, eu vou gaguejar aqui, porque eu não é no meu dia a dia o IPVA. Apesar de ser um imposto do Estado.
Mas aí a gente foca do ICMS. E aí dentro do ICMS a gente tem várias áreas, né? Essa parte de substituição, a parte de regimes, da indústria, do PROED, de atacadista. Então a gente tem várias outras áreas que a gente tem dentro do Estado. Pessoal, só ainda dentro do tema da substituição, e isso, queria só fazer uma ressalvazinha bem rápida, até porque isso daqui a pouco impacta na maioria dos escritórios, dos serviços contábeis. Uma das coisas que também é substituição tributária, que a gente às vezes não dá muita atenção, é a questão da substituição tributária sobre o serviço de transporte, sobre o frete. Tá? A Secretaria passou a aplicar desde o ano passado em alguns setores. O que é essa substituição? É a obrigatoriedade do emitente da nota fiscal no Estado do Rio Grande do Norte. Tá? Nas operações interestaduais, né, ele é o responsável por substituição tributária, né, sobre o ICMS, sobre frete, quando da contratação de autônomo, tá, ou de transportadores não inscritos do Rio Grande do Norte. Então, desde o ano passado já foi aplicado em alguns setores, tá? E a Secretaria vai passar a aplicar também em todas as atividades, né? Então, assim, toda vez que uma empresa do Rio Grande do Norte, emitente de nota, seja ele atacadista, mesmo que seja varejista, contratar um autônomo numa operação interestadual, tá, ele tem que verificar a questão da substituição tributária do frete. Por quê? Porque se isso não for pago, não for recolhido, tá, vai ser lançado automaticamente nos extratos fiscais do emitente da nota fiscal, essa falta de substituição. Tá? E uma ressalva que, às vezes, se tem uma dúvida em relação, por exemplo, às empresas do Simples Nacional. É uma transportadora do Simples Nacional de um outro estado, tá, que diz assim, não, eu não retive a substituição tributária do frete lá na origem porque eu pago a minha apuração dentro do próprio Simples. Mas aí, como o convênio trouxe a questão de ser por substituição tributária, e a própria Lei Geral do Simples diz que a substituição tributária está fora do Simples, tá? Então, essa cobrança da substituição tributária do frete, ela tem que ser efetivada. Tá? Então, é umas situações que já estão sendo trabalhadas e que, em breve, o Estado também vai passar a fazer esse lançamento em todos os setores. Então, operação interestadual, em que o frete seja por contratação de autônomo ou transportadoras não inscritas, tem que observar essa questão da substituição tributária do ICMS sobre o frete. A tributação, o NCM, ele auxilia, né? O NCM, ele tem a obrigatoriedade do SEST e do NCM. Né? Então, na lista que você vai lá no convênio 142, você tem lá o SEST e o NCM. Esse é um erro, né, da indústria, e teria que falar com a indústria para corrigir. Isso pode gerar uma tributação maior ou menor, dependendo do erro. Né? E um exemplo claro aqui é cachaça e uísque. Você trocar o NCM de cachaça e uísque, cachaça é 18, uísque é 27, mais 2 de FECOP. Então, você pode ter tanto uma tributação menor como uma tributação maior. Que isso deixa a empresa em risco, né, de ser autuada ou de pagar mais, a empresa aqui. Então, se você identificar, você pode solicitar a correção da nota fiscal, da cobrança, né, do TADF, você entrar lá na UVT e solicitar a correção, você justifica isso aí, que houve um erro de NCM, e aí o auditor vai analisar e ver que realmente houve um erro, e ele ajusta a cobrança. Mas aí você tem que resolver na origem, né? Resolver na indústria lá que está mandando. Se a indústria tem um entendimento diferente, aí já é mais difícil, né? Às vezes tem entendimento, só que a indústria, como ela tem a fiscalização do IPI e as multas são muito pesadas, se ele errar o NCM, ele tem uma multa muito pesada. Então, é mais na indústria, esse NCM ele tem uma preocupação maior de ser realmente o correto. Se ele está errando lá, teria que ver porque é o entendimento dele
que não é o NCM diferente, ou é o erro mesmo, certo? Mas, assim, a indústria ela tem uma preocupação muito grande com o NCM, diferente do distribuidor, que já não tem a fiscalização, né, do IPI. Ali você comprou da indústria, depois vai vender. Então, ele realmente, o NCM, às vezes, ele não vem correto. A gente tem problema, né, do SEST, NCM, e a gente sofre com isso também. Mas aí você tem que resolver na origem, e nesse caso específico que a nota já veio, é resolver na tributação, pedir a correção. Se não for em tempo hábil, se a gente fizer lá na frente, se for para pagar, o sistema vai gerar o débito. Se for para devolver, aí você tem que entrar com o processo pedindo a restituição. Nesse caso aí, ressarcimento. A gente tem essa diferença, né? A gente aqui no estado, alguns estados não faz isso, mas aqui no estado a gente adota restituição, aquele pagamento indevido, você pagou 2 vezes, pagou um imposto que não era devido, e ressarcimento quando envolve substituição tributária. A Luciana Silveira está aqui na internet e perguntou assim: bom dia, qual o artigo do regulamento que fala sobre a obrigatoriedade dessa substituição do frete, por gentileza? Aí me pegou, né? Porque eu não decoro o artigo do coisa, não. Teria que estar com o computador aberto aqui para a gente pesquisar no regulamento, mas aí a gente pode anotar aqui, ela deixa o contato e a gente manda o artigo do frete, mas tem lá, nas saídas, né? Esse aí eu realmente esqueci de falar, esse caso aí que não é na entrada. É uma substituição que é interna aqui do nosso regulamento. A gente atribui para o remetente da mercadoria a condição de substituto do frete, quando esse frete é realizado por transportador autônomo ou por transportadora que não é inscrita aqui no estado. E aí é um caso bem específico aqui de Mossoró, porque tem a saída do sal, e o sal ele sai muito por transportadora que não é do Rio Grande do Norte. Então é o frete de retorno, né? Você tem um frete de retorno, o cara vem com o conhecimento, tudo, quando chega aqui, ele pega o frete voltando. Então, às vezes, é uma empresa, é uma transportadora de Alagoas, Pernambuco, de outros estados, São Paulo. Aí ele emite o conhecimento de transporte, mas ele tem que fazer o recolhimento para o estado do Rio Grande do Norte, porque o frete, né, o fato gerador, é o início da operação. Então, ele tem que pagar para o Rio Grande do Norte. Se a gente vai lá e não identifica o recolhimento, lança para a empresa aqui do estado, e isso está sendo feito já em alguns segmentos e vai estender para outros segmentos também. Então, tem que se preocupar, na hora que a empresa está contratando um frete, principalmente esse frete de retorno, ele tem que se preocupar com o recolhimento do ICMS, que a empresa faça ou que ele faça, né? O estado atribui a ele a condição de substituto, que a empresa que está mandando a mercadoria faça o recolhimento. Contratou uma empresa, uma transportadora aqui do estado, tem inscrição estadual, vai emitir conhecimento de transporte, preocupação zero, certo? Porque a empresa não é responsável por essa operação. Agora, contratou um transportador autônomo que não tem inscrição, ou uma transportadora que também não tem inscrição no estado, o remetente é o substituto tributário. Como é que é feito o pagamento? Você pode até complementar, se fizer a GNRE e vincular a chave da nota, resolvido. Não precisa de conhecimento, certo? Você paga por GNRE, mas tem que colocar no campo próprio a chave do documento fiscal. Se não tiver a chave do documento fiscal, a gente não consegue, nos nossos cruzamentos, identificar que aquela mercadoria houve recolhimento do frete. O sal é um pouco diferente. Tem uma sistemática que as salineiras emitem o conhecimento, né? Elas substituem emitindo o conhecimento. Mas as empresas que não emitem conhecimento, paga a GNRE vinculando a chave da nota. Aí mata aí o imposto. A resposta da Luciana é o artigo 915 do regulamento do ICMS
daqui do Estado. Isso aí eu ia ficar devendo essa resposta se Edivaldo não estivesse aqui. Eu não... Mais alguma dúvida em relação à substituição ou outra questão relacionada aí ao ICMS? Pronto, o que é que reza lá o 915? Né? No transporte de carga, cuja prestação de serviço tenha sido iniciada nesse Estado, efetuado por transportador autônomo ou empresa transportadora de outra unidade da Federação não inscrita no cadastro contribuinte do Estado, a responsabilidade pelo pagamento do imposto é devido, salvo disposição em contrário, e o inciso 1 diz, ao alienante ou remetente da mercadoria, exceto o MEI. Né? E aí a exceção, como diz, a exceção seria o microempreendedor individual. Os demais contribuintes são obrigados à substituição tributária. Bom, pessoal, eu agradeço e fico à disposição. Alguma dúvida que queiram mandar, até esqueci de colocar, mas meu e-mail é sergiom@set.rn.gov.br. Ou pode mandar para a Suscomex alguma dúvida relacionada também à substituição, suscomex@set.rn.gov.br.